boa tarde, dependendo do lugar onde esteja cada um de vocês. Damos as boas-vindas da delegação da América Latina a esse diálogo educador, começando o ciclo de diálogos do ano de 2024, neste caso, sobre o esporte comunitário como um modo de habitar o espaço público. Nesta ocasião, como normalmente nós já fazemos, temos interpretação simultânea. Então, na parte de baixo da tela, vocês têm o ícone de interpretação e podem escolher português ou espanhol para acompanhar todo o diálogo. E aí podem escutar todo o diálogo no idioma que vocês escolherem, que seja mais fácil para a compreensão. Então, boas-vindas. E, nesta ocasião, propomos intercambiar, trocar e visibilizar as experiências educadoras sobre o assunto de esporte comunitário e apropriação do espaço público. Vamos escutar e vamos contar com a presença de 3 cidades educadoras: a cidade de Valência, na Espanha, a cidade de Medellín, na Colômbia, e a cidade de Rosário, na Argentina. Para abrir essa atividade, vamos pedir à nossa secretária-geral da Associação Internacional de Cidades Educadoras, Marina Canals, que está na sede central de Barcelona. Vamos passar a palavra a ela para que ela possa dar as boas-vindas também. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, muitas felicidades por essa iniciativa. Como você sabe, o esporte é uma ferramenta muito importante nas cidades educadoras. Não só tem um espaço específico na nossa carta fundacional, mas como nós falamos no Congresso sobre o esporte nas cidades educadoras, e também dispomos de uma publicação na monografia número 2, a coleção de monografia da Associação de Cidades Educadoras, que trata do binômio educação e cidade, mas dessa vez foi principalmente atravessado pelo assunto do esporte. É uma honra ter a possibilidade de cumprimentá-los, de comentar essa audiência tão qualificada e saber um pouquinho o que significa o esporte nas cidades educadoras. Cidades educadoras, nós vemos que o esporte não só melhora a condição de vida e a saúde das pessoas que praticam, mas quando falamos de esporte, falamos também de atividade física e um recurso para a transmissão de valores essenciais que contribuem para o desenvolvimento integral das pessoas, mas principalmente, essencialmente, a construção das cidades, e que sejam cidades mais democráticas e inclusivas. Então, buscamos esses valores que podemos trabalhar através do esporte e assumimos o compromisso das pessoas que praticam esporte e que treinam e buscando uma melhora contínua. É um comprometimento de valor fundamental e que é aplicável para a nossa vida cotidiana como uma fonte de estímulo. E devemos perseverar diante de todas as dificuldades que encontramos. Muitos dos esportes são feitos em colaboração. Sair para caminhar, fazer Cooper, e esses exercícios nos permite assumir um comprometimento comum. Isso vai forjando um compromisso também de solidariedade nas cidades educadoras. Então, os esportes têm suas regras de jogo, têm que aprender a respeitar essas regras de jogo, e valores como a honestidade, a justiça, o respeito mútuo, são valores que nos servem, que são importantes para toda a vida e que contribuem para esse convívio pacífico que nós buscamos através das cidades educadoras. E, individualmente, também, nos dá uma certa autoconfiança, autoestima, nos ajuda a aprender a superar desafios. E, por tudo isso, nós vemos uma questão muito unida entre esporte e bem-estar, e, por outro lado, por gerar ou por produzir esses eixos comunitários que nós agora vamos desenvolver. Temos certeza de que também o esporte ajuda a inclusão social. Sabemos que, às vezes, tem algumas questões que nos escapam das mãos, as autoridades locais
sentimos muita responsabilidade no momento de olhar o que é que nos une a criar valores que possam unir a cidadania e que estão tão presentes em cidades educadoras. Por outro lado, vemos também que o esporte nos ajuda a sair um pouco dos eixos habituais da cidade educadora e poder ver outras áreas. E o esporte, então, permite criar sinergias entre esporte e turismo. Muitas vezes as cidades convocam grandes eventos e que mobilizam muitas pessoas, muitos visitantes. E esse é um estímulo econômico, mas também temos que ver como esses acontecimentos permitem que nós trabalhemos com todos os colegas de uma maneira mais humanitária, de desfrutar os parques, áreas verdes da cidade para praticar esportes, aproximar o esporte à cidadania. E as cidades educadoras, o que nós temos também muito claro é que o esporte é importante para todos, sem exclusão de idades, de gênero, de origem, e, portanto, trabalhamos para a democratização do esporte, aproximando o esporte aos diferentes bairros, porque muitas vezes podemos qualificar bairros ou espaços que estão vazios para destinar a prática esportiva, e isso também ajuda a melhorar o clima universitário dessa forma. Permite que tenhamos a juventude, permite que a juventude possa estar mais ocupada, transmitindo valores. Também é um bom elemento para sociedades pacíficas e harmônicas. E, por isso, através da Associação Internacional de Cidades Educadoras, valorizamos muito essa rede, a possibilidade de fazer essas trocas, esses intercâmbios, e ver como cada uma das cidades está trabalhando essas questões, sem esquecer, sem deixar de lado que muitas das nossas cidades implicam a cidadania na manutenção das instalações, fazendo com que essa cidadania também seja responsável pela manutenção e que possa, de alguma maneira, ajudar a administrar com maior eficiência toda a comunidade. E cuidam, respeitam como uma prolongação dos seus lares. Então, nos bairros podem assumir, através dessas instalações, sentir um papel importante de participação. E aí está todo o nosso apoio, todo o nosso interesse e os olhos abertos para continuar aprendendo com vocês como essas 3 cidades tão generosas vão nos ensinar as boas práticas e poder compartilhar essas boas práticas. Muito obrigada e adiante com toda a apresentação. Muito obrigado, Marina, pelas suas palavras e esse contexto de cidades educadoras e da rede e da nossa carta que conseguiu fazer. E hoje vamos trabalhar. Lembro novamente para quem agora acabou de entrar ao encontro, temos interpretação simultânea português e espanhol na parte baixa da tela, podem escolher a língua, convidamos a todos a que tenham as câmaras ligadas, acesas, para ver quem são e que estejam os microfones em silêncio para que não haja interrupções nas conversas e no nosso diálogo. Vou apresentar a moderadora, que é Noelia Martínez. Ela é professora e antropóloga, ela desenvolve-se como profissional na área de planejamento e programação da Direção-Geral de Esporte Comunitário. Essa tem uma especialização no âmbito da antropologia e educação e faz parte de diferentes projetos de pesquisa que estão radicados na Universidade Nacional de Rosário. Passamos a palavra a Noelia para que ela possa moderar esse diálogo. Boa tarde, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Laura. Eu quero agradecer a presença da representantes das cidades que vão expor as experiências desse encontro. Temos Maria Vidal, diretora-gerente da Fundação Esportivo Municipal da cidade de Valência, Diana Paola Brunal Berrocal, profissional e advogada universitária
na subdireção de fomento esportivo e atividade de recreação do Instituto de Esportes e Atividades de Recreação da cidade de Medellín. Também está a Carla Fiorentini, diretora da Direção Geral de Esporte Comunitário, e o professor e bacharel Leonardo Fertitta, coordenador de planejamento da Direção Geral de Esporte Comunitário, que fazem parte da Subsecretaria de Esporte da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Rosário. Temos um diálogo que tem interpretação simultânea, espanhol e português. Podem escolher a língua que falou lá, podem ver na parte baixa da tela e colocar a língua que desejarem. Também vamos pedir novamente que tenham suas câmaras abertas para ver vocês e que tenham os microfones em silêncio. Agradecemos muito. Ao longo desse encontro, convidamos aos assistentes, a quem está assistindo, a quem está ouvindo essa conversa, que possam fazer as suas perguntas no chat, no bate-papo, para que depois possamos ler essas perguntas no momento em que tenhamos um espaço de perguntas e respostas para que tenhamos essa contribuição. Por que nós estamos aqui para conversar sobre o esporte comunitário e os modos de habitar o espaço público? Podemos afirmar que o acesso ao esporte é um direito humano e é reconhecido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e dessa forma ele prevê também a Carta de Educação Física da Unesco de 2015. Nesse sentido, a Carta de Cidades Educadoras, entre os seus princípios, também afirma a inclusão, o diálogo intergeracional, a participação, a identidade, o espaço público habitável, o convívio, com acesso a equipamentos e serviços públicos, com as atividades de recreação, esporte e a promoção da saúde. Pensar o cidadão ou a cidadania com os seus direitos em chave de sujeito de direito, supõe pensar também no esporte como um direito. O desafio é permanente na cidade. Encontrar os tempos, os espaços, é uma categoria muito importante, os tempos e espaços, e garantam esse direito, é o desafio que ainda continuam pensando os governos locais. Nesse sentido, transformar os espaços públicos em ambientes propícios para o esporte e as atividades de recreação, em vários aspectos, permite chegar a diferentes populações de idades diferentes e grupos grupos em contexto de vulnerabilidade ou excluídos, não só em termos materiais, mas também em termos de outras questões, como simbólicas. Além disso, esses espaços esportivos e atividade de recreação são fundamentais para o desenvolvimento de uma comunidade saudável, entendendo a saúde de uma maneira integral, não somente com o que está vinculado ao físico, como estratégia para fomentar o bom convívio. Através do esporte, podem promover valores e ações educadoras e geram-se novos espaços de encontro para a cidadania. Dessa forma, se converte numa ferramenta de alto impacto para poder enfrentar os países latino-americanos, também os europeus, como enfrentar os conflitos e construir, de alguma maneira, relações de colaboração que possam nos aproximar a essa ideia que temos de inclusão social. Bem, depois dessa introdução, dessa breve introdução, vamos passar a palavra para apresentações das experiências que todos nós queremos ouvir. Nesse primeiro bloco, queremos fazer lembrar que vamos contar com 10 minutos cada um para realizar a sua apresentação. Então, se concordam comigo, convidamos Mariana Vidal Ruiz, diretora-gerente da Fundação Esportiva Municipal de Valência, para que possa apresentar a experiência titulada Gestão Esportiva Valência. Antes disso, eu queria dizer
que na apresentação das experiências possam falar devagar e para que a interpretação simultânea seja feita de maneira adequada. Maria Ângeles, passo a palavra, então, para vocês. Muito obrigada. Eu tinha um microfone em silêncio. Muito obrigado pelo convite, pela participação nesse diálogo, e eu parabenizo Cidades Educadoras por essa iniciativa, esse encontro e por todas as pessoas que estão agora ouvindo. Não sei se podemos compartilhar agora a tela, se for possível. Podem fazer, tá? Tem habilitação para isso, porque vai ser mais fácil a minha apresentação. Desculpem. Estou perdendo minutos valiosos, mas eu não estou conseguindo. A tecnologia, às vezes, tem essas coisas. Eu não consigo, desculpem, mas eu vou começar sem a apresentação, porque não consegui. Vamos compartilhar nomes desde Cidades Educadoras, sem problema. Não consegui. Vou explicar um pouco o que é a cidade de Valência. Valência é uma cidade na Espanha, é uma cidade europeia. Muito obrigado por compartilhar a apresentação. Então, se não conseguirem ver a minha apresentação, podem ver os dados gerais. Eu queria falar sobre isso. Como vocês fazem para escapar? Vamos passar. Bem, muito bem. Então, estamos muito bem. Dá para que vejam aqui o mapa do tamanho e a localização da cidade de Valência. Estamos na Espanha. Temos uma população de 800 mil habitantes e uma área metropolitana que tem 1,5 milhão de habitantes. Passamos. Por favor, obrigada. Os dados gerais da população é que aproximadamente temos 52% dos habitantes de Valência fazem esporte, e como vocês podem ver, a média está em 45%, temos uma porcentagem elevada com a média nacional. Nós temos uma cidade que é esportiva pela geografia, pelas condições, pela vontade dos habitantes, tem uma prática esportiva permanente. No entanto, não temos um tecido social geográfico associado a essa ideia e a essa quantidade. Essa é uma das cidades que parecem destacadas duas áreas que são primordiais, importantes, que é a área da Orla, e depois temos o caso do Rio, que são dois elementos que condicionaram urbanisticamente a cidade e que tem muito a ver com a prática esportiva e com essa atividade que nós temos. Pode te passar? Vamos falar da capacidade transformadora do esporte, e esse é um exemplo urbanístico perfeito de como um acontecimento esportivo levou a mudar a estrutura urbanística da cidade para aproximar muito mais Valência ao mar. A campanha era Valência volta a olhar para o mar. Era uma cidade que estava de costas para o mar. Em vez de esse evento esportivo, aproximou-se muito mais à prática esportiva, ao lazer, na orla. A Fundação Esportiva Municipal é um organismo que eu estou dirigindo, é uma parte da prefeitura, não é uma fundação, é um organismo autônomo que tem duas funções que são fundamentais. Uma como organismo autônomo, que desenvolve programas, faz instalações, dirige obras próprias, e principalmente a oficina técnica
da prefeitura. Qualquer atividade relacionada com o esporte que está em Valência são consultadas através dos nossos escritórios, nosso departamento. Em termos econômicos, a Fundação como tal tem um orçamento de 21 milhões de euros aproximadamente neste ano, e o conjunto do que trabalhamos como oficina técnica supera 60 milhões de euros. Total, nós estamos falando de uns 80 milhões de euros entre a administração dessa função esportiva dentro dessa estrutura. Temos 4 linhas de trabalho fundamentais, que uma é as instalações, com um total de 139 instalações esportivas, que estão divididas. E aqui vocês veem um mapa onde vocês podem ver os pontos onde está localizada cada uma. É aproximadamente a proporção de prática esportiva que nós temos entre os menores de 15 anos, todos fazem esporte nos colégios ou nas escolas, isso não tem dúvida. Mas de mais de 65, ou entre 15 e 65 anos, mais da metade da população que faz esporte, 51% dos valencianos entre 15 e 65 anos praticam esporte em instalações públicas. A história que nos levou a este modelo, nós começamos em 1981, como muitas outras cidades espanholas, foi quando houve a transição e a legislação que nos levou à necessidade, e houve um impulso através das prefeituras, aparecendo pequenas instalações, uma maior no ano de 2001, e agora nós estamos numa etapa de estudo e de revisão para continuar avançando da melhor maneira possível, sempre buscando a sustentabilidade, a melhor rentabilidade dos recursos públicos que estão à nossa disposição. Maria Ángeles, quem está falando é Noélia. Tem 5 minutos só para a apresentação, para que você possa resumir um pouco mais. Das linhas que nós temos, por favor, podem ir passando os slides. As instalações esportivas, vou passar rapidamente as apresentações e vou comentando para ver a tipologia, o tipo de instalações que nós temos. Temos algumas que são mais próximas, que aproximam o esporte aos vizinhos, esse tipo de instalações com multiusos, que são piscinas, as academias, isso estão em todos os bairros da cidade, os cidadãos podem usufruir. E temos também algumas, podem ir passando as apresentações. Desculpem, este é o mapa que aparece repetido. Temos instalações mais específicas, como salas de esgrima, instalações para prática esportiva federadas e instalações também para praticar esportes ao ar livre. Como a Marina explicava os valores do esporte, ela falava como esses espaços se transformam em espaços para a cidade, e vemos alguns exemplos de práticas esportivas na cidade, nos jardins, na praia, na orla. Cada cantinho da cidade podemos fazer uma transformação como uma instalação esportiva, como um lugar de esporte de prática. Isso permite que o cidadão, em geral, pode ter acesso. Também temos as instalações maiores, os complexos maiores, como os estádios, arenas de futebol, estádios de prática de esporte interior, como podemos ver no seguinte slide. E também temos instalações, como vocês podem ver, tivemos aqui espaços de instalações de uns estádios cobertos, e que pudemos converter ou transformar, no caso da Praça de Touros, que nós transformamos para um lugar, para uma quadra de tênis. Podemos transformar esses espaços para práticas esportivas. E também a própria marina, o próprio porto e a marina que foi construída, os decks que foram construídos, hoje é um espaço permanente de atividade esportiva, e agora se está construindo, vamos finalizar dentro de um ano, mais ou menos, uma arena que seria o aeródromo mais importante da Europa, com uma capacidade de
de jogos de vôlei e também para concertos musicais. É um espaço bastante importante. E em relação aos eventos esportivos, organizamos todo tipo de eventos com multidões. E o mais importante, talvez o mais emblemático, seja todo o mundo relacionado com running, com a atividade de corridas. E nós trabalhamos muito em relação com todos os esportes, e também tem uma vertente particular, porque facilita a prática esportiva. Então, nós, pela parte das maratonas, é bastante emblemático na nossa cidade, já contamos com essa prática há muitos anos. E nesse formato que nós estamos apresentando, tem menos anos, vocês estão vendo imagens de triatlon, são corridas de bicicleta. Temos mais de 36 eventos em vias públicas. Além dos eventos, nós também desenvolvemos programas esportivos. Aqui vocês têm uma lista de alguns programas. Eu não posso estar dizendo cada um, porque estamos já com pouco tempo, mas espero que vocês vejam. E temos um programa de escola e de jogos esportivos entre 16 e 18 anos, referente a treinamento e competição, que nós fazemos especialmente para isso. E temos outro programa que chama Receita Esportiva, que nós desenvolvemos junto com os centros de saúde, pediátricos e de adultos, e todos os complexos esportivos ou centros esportivos temos atividades dirigidas à população de diversas idades. E depende um pouco da época também, da tendência de cada momento, mas seja aquagym ou várias modalidades que sejam as pedidas em determinado momento. Temos muitas fotos de espaços naturais que nós transformamos em instalações esportivas. E, logicamente, vocês também veem que nós temos uma oferta muito importante, muito variada, que fazemos desde a prefeitura. E também fazemos programas de formação entre as entidades que gestionam, que administram questões esportivas, com linhas de subvenção, e também eu gostaria de resumir um pouco o plano de prevenção da violência que está na cidade de Valência e que hemos integrado muitas outras cidades. Nós chamamos escolha esses 5, que são 5 que nós sempre damos destaque. E, por último, no seguinte slide, temos os programas que foram gerados diretamente pelas prefeituras, e também prestamos serviços ao cidadão e às sociedades esportivas, que estão como mediação e damos assessoramento, temos voluntariados também, voluntários esportivos que colaboram, e assessoria jurídica para todas as entidades esportivas. São serviços que foram a comunidade, os próprios cidadãos foram pedindo. Então, nós prestamos esses serviços em todos os eventos esportivos da cidade de Valência, da área metropolitana, muitas vezes também outras cidades ao redor nos solicitam isso. E também os serviços de mediação e de formação também é uma atividade permanente que temos através de jornadas diretas, a pedido dos próprios municípios. Temos também um departamento de difusão e de comunicação que nos permite dar conhecimento do que nós fazemos, não somente as atividades esportivas. Isso é tudo, espero ter podido aproveitar do tempo que vocês tenham visto esse organograma, não tem maior importância, e onde nós estamos, essa é a nossa sede, onde nós trabalhamos, e muitíssimo obrigada por esses minutos de atenção. Muito obrigada, Maria. E queremos perguntar uma coisa, não dê toda a informação para que depois possam também falar no momento no bloco das perguntas. Vamos continuar agora a experiência seguinte. Podem fazer perguntas no bate-papo para que as pessoas que estão dialogando e apresentando as experiências depois possam dizer mais alguma coisa sobre as experiências. Então, são bem-vindos para fazer perguntas. Vamos convidar agora a Rosário, a Carla Fiorini, diretora geral de esporte comunitário da Direção-Geral de Esporte Comunitário, e a Leonardo
Tita, coordenador de planejamento da mesma direção, parte da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Rosário. Eles vão apresentar a experiência que se titula Rosário em Movimento. Podem ouvir. Queremos agradecer à delegação de cidades educadoras pela possibilidade de apresentar o nosso programa e também a possibilidade que oferece de dar a conhecer as políticas públicas das diferentes cidades sobre esporte e sobre o esporte comunitário. A nossa cidade tem uma ampla experiência a respeito deste tema. Estamos representando a Secretaria de Esporte e Turismo da Prefeitura de Rosário, especificamente desde a Direção de Esporte Comunitário. Vou passar a palavra a Leonardo, que trabalha conosco na área de planejamento, para que possa apresentar um pouco de tudo que nós fazemos há mais de 30 anos nessa secretaria. Muito obrigado, Carla. Vou compartilhar a tela agora com a nossa apresentação e vou começar. Boa tarde a todos, bom dia. Obrigado por estar aqui na apresentação. Para nós é realmente uma honra poder apresentar que chamamos Rosário em Movimento. É o mesmo nome do nosso programa de esporte comunitário, chamamos Rosário em Movimento, porque usamos esse conceito de esporte Rosário em Movimento, porque para nós é fundamental e permite também amplificar o paradigma, não somente do esporte, mas também o movimento é mais integral e oferece outras questões, a questão esportiva. Esse termo é o que oferece a base para a nossa proposta de projeto. Como falei, o movimento permite muitas múltiplas expressões e, a partir disso, pensamos como associar o movimento em relação ao espaço público e como o movimento permite ter outros vínculos com o desenvolvimento das pessoas e o bem-estar integral desde uma perspectiva educativa, educadora e potencializando o vínculo com a cidade e com os outros, com outras pessoas. Podem visualizando bem a tela, podem ver aqui uma definição que é pensar a cidade a partir do movimento, é o nosso plano de gestão, porque para nós o movimento tem esse eixo central, porque entendemos que essa relação, esse vínculo do movimento com o espaço público permite amplificar a nossa capacidade educadora como cidade. E também pensamos desde o ponto de vista de nós que fazemos a maior parte do contato com a cidadania, são professores de educação física, principalmente ou essencialmente são educadores. Então, nós encontramos esse vínculo, espaço, movimento e educação. Eu comecei um pouco rápido, vou agora falar um pouco mais devagar. Pensamos que habitar o espaço público através do movimento é fundamental nesse sentido. A Prefeitura de Rosário tem uma definição política que pensa há mais de 30 anos como uma política pública, o esporte, o movimento, e pensa a cidade como um exemplo de valência, neste caso de frente para o Rio, como possibilidade de amplificar os espaços públicos para que sejam habitados pela cidadania e, em função disso, cresceu nesses últimos 30 anos o nosso território
são os espaços dos centros esportivos e outras possibilidades que vamos mostrar agora também. Queremos mostrar como é importante que a nossa política de Estado, como política pública, a Prefeitura de Rosário entende o movimento e espaço público como um espaço ótimo para potencializar o espaço público e a educação. O que podem ver aqui é um plano da cidade com todas as nossas opções e possibilidades e espaços públicos que vão encontrar os centros esportivos municipais, que são 15, e também vão poder ver ginásios ao ar livre, que são instalações de centros esportivos, são pequenas, e podem estar nos parques ou nesses centros esportivos. Também estão os centros esportivos que são muito importantes e os espaços de movimento, que são espaços onde que tem um espaço público para a cidadania, para fazer movimento, para fazer esporte. Não são propriamente da secretaria, mas que fazem parte da prefeitura. Importante também dizer que os centros esportivos municipais possuem uma infraestrutura que não somente é utilizada por nós, dando aulas com professor de educação física, mas também são realizadas atividades para clubes que não possuem infraestrutura, também escolas. Temos muitos convênios com as escolas e também esses centros esportivos são de uso totalmente público, gratuito, não há intervenção, há intervenção da prefeitura para que as pessoas possam utilizar, todos os cidadãos. Estão aqui, como aparecem no mapa, o Paloleu está em prazo, em parques e em alguns setores, em algumas áreas. São essas áreas que resgatamos dos espaços nos bairros, que antes podia haver uma lixão, e agora podemos ter um parque e para que as crianças possam fazer alguma atividade esportiva ou de recreação. Os espaços de movimento são atividades alternativas que desenvolvemos em clubes de bairros, centros de saúde, centros municipais de distrito. A nossa cidade está dividida em 6 distritos e a proposta da nossa direção chega aos 6 distritos. Também a nossa dar essa possibilidade, nesse caso, de movimento a toda a cidade. E como vocês podem perceber, um minutinho mais tudo que vocês veem marcados de azul, que diz rua de lazer, tem mais de 13 anos que nós temos esse grande projeto na nossa cidade das ruas de lazer. É a única cidade do país que conta com esse projeto de que todos os domingos as ruas são fechadas entre meio-dia e 1h30 para livre circulação, o circuito estabilizado como para pedestres e também ciclovias, sem utilização de nenhum tipo de veículo motorizado. Então, eu gostaria de chamar a atenção, porque são 35 quilômetros disponibilizados de ruas de lazer. Aqui nós mostramos 2 fotos para mostrar o que é feito nessa apresentação, no programa, tudo que nós vamos realizando, que vocês veem, de um lado tem uma piscina, Aquagym em Saladillo, que é um bairro, é uma atividade que está sendo feita durante todos os anos, no verão. Nesse caso, é um balneário do bairro Saladillo, que tem uma piscina, que é uma das piscinas públicas que tem a Prefeitura de Rosário, e que oferece esse espaço para que as pessoas possam desfrutar no verão. São 9 piscinas públicas
É muito importante porque essa quantidade de piscinas públicas é uma questão única e que se dá na cidade de Rosário. Estamos vendo aí uma aula massiva que reuniu mais ou menos 1.800 adultos idosos, idosos que também têm esse espaço que nós oferecemos a partir da prefeitura. E aí, do outro lado, temos um espaço de basquete no estádio municipal, que já vai fazer 100 anos e tá esse centro esportivo mais antigo da cidade. E como nós falamos, tem 15 centros esportivos descentralizados, com a possibilidade de que toda a cidadania tenha acesso a diferentes espaços esportivos para participar com aulas de práticas esportivas, com exercício, prática de exercícios físicos, de ginástica, ou atividade de recreação, ou as colônias, que nós chamamos colônias municipais de verão, e reúnem muito crianças para as infâncias, mas também para adultos. Como a Carla disse antes, essa é a rua de lazer. Fomos a primeira cidade da Argentina de implementar as ruas de lazer desde 2010. Oferece uma proposta que foi de iniciativa da administração municipal e hoje continua sendo sustentada pela gestão municipal. Os professores de educação física também são os responsáveis de levar adiante os esportes que se praticam. Isso oferece outra perspectiva do que é a educação também em relação ao esporte. Também vocês podem ver que estão os espaços das praças e também colocamos e facilitamos o acesso ao exercício físico. Então, fazemos difusão, oferecemos a possibilidade, através de lugares específicos, como vocês veem do lado direito, que as pessoas podem fazer exercícios físicos com a forma, ou seja, está indicado, está difundida a forma que elas podem fazer, e isso facilita toda a atividade física do espaço público para toda a coletividade. Desculpa interromper, mas você só tem 5 minutos para que possam organizar a apresentação. Já estamos nos 2 últimos slides. O que nós acabamos de dizer entre nós dois, tanto as intervenções que fazemos através da própria infraestrutura municipal, mas também fazemos convênios com diferentes associações, instituições, e preparamos um vídeo, porque muitas vezes a gente se pergunta como se impacta no cidadão as possibilidades dessas atividades. Então, nós, há muitos anos que trazemos essas propostas recreativas, esportivas em todos os bairros da cidade. O centro esportivo maior está no centro da cidade e que são de acesso ilimitado para toda a cidade. Cada um dos centros está também está localizado em lugares ou espaços que são de população mais vulnerável. Então, consideramos essencial que todos possam participar. E achamos interessante passar esse vídeo com 2 histórias de vida de hoje de pessoas que são professores, mas que começaram as suas atividades nesses centros esportivos municipais. Então, gostaríamos de transmitir esse exemplo, né, do que eles fizeram. Depois da introdução da Carla, também queria dizer que quando nós começamos a pensar no espaço público, pensamos, nesse caso do momento, pensamos nas pessoas, pensamos na cidade, fazemos foco na educação, que é o que todos nós que fazemos essas atividades, que levamos adiante esses projetos, que administramos esses projetos, somos professores de educação física. Então, também demos a possibilidade de que conheçam e que possam ocupar os espaços, e essa educação é o que vai possibilitar modificar ou alterar a história de vida de cada um, como nós queremos mostrar para vocês agora 2 depoimentos, para situar o reflexo do esporte na vida das pessoas, o reflexo do movimento na vida das pessoas.
e de modo especial esses dois exemplos. Sou da Zona Norte. Eu trabalhei muito tempo na colônia. Difícil de entender. Eu comecei a estudar para ser professor de educação física. Gosto muito de tudo o que isso envolve. Eu sou professor em alguns clubes. Também sou professor de outros formadores de professores. Podem ver algumas imagens. É um projeto excelente para jovens e também para outras pessoas. Não foi tão fácil escolher o que eu queria estudar. Depois dessa participação, eu vi que gostava mais dessas questões. Ao longo da minha vida, estive sempre em o que chamamos colônias, que são espaços de esporte para crianças. Sempre estive interessada nessas questões. Muito obrigada. Até aqui vai a apresentação. Muito obrigado. Esperamos que seja útil a nossa experiência e também, sem dúvidas, estamos à procura de novos desafios. O nosso encontro com a Valentim também queremos ver de que outras maneiras vocês trabalham com o espaço público desde a perspectiva de movimento e esporte. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Carla. Agora, passamos à apresentação da experiência de Medellín. Vamos ouvir de Ana Paula Brunal Bernocão, profissional de direção de fomento do esporte e da recreação, e vai apresentar a experiência território dirigido para esporte e atividade de recreação e atividade física. Muito obrigado. Vou compartilhar a minha tela com a minha apresentação. Confirmem se podem ver a tela que eu estou compartilhando. Sim, tá bem, obrigado. Nós estamos muito felizes de participar deste espaço, nos que vamos socializar a nossa experiência com a Prefeitura de Medellín. Temos certeza de que os membros da associação e os conhecimentos fazem parte do capital que nós temos, e isso é contundente, o compromisso da colaboração dos governos locais. Eu quero iniciar parafraseando uma premissa da Carta de Cidades Educadoras, que diz que parte de termos certeza que o desenvolvimento do habitante do território, seja cidade, seja distrito, não pode se deixar sem planejar. É a responsabilidade que nós estamos chamando para a administração, o governo, para poder fazer e poder implementar as ações que mobilizem desde o componente educacional a todos os atores do território, apostando muito decisivamente a transformação social, para mobilizar e articular a toda a população em função da educação entendida como fundamental do desenvolvimento para o desenvolvimento de projetos de cidade. Para Medellín, o esporte é uma prática permanente que ativa os diferentes cenários esportivos que nós temos e dinamizam os espaços da nossa cidade. A administração do nosso território
com o uso do espaço público tem uma conotação muito relevante para nós. A cidade de Medellín teve muito tempo um déficit de espaço público, de acordo com a Organização da Saúde e os estándares estabelecidos. Tivemos problemas para aproveitar o espaço público de maneira saudável e pela má qualidade de ar, pela baixa qualidade do respeito pelo espaço público, etc. E em alguns setores e horários vai ser complicado pensar em desenvolver atividades físicas em espaços públicos, principalmente na área urbana. Isso não são desafios que nós estamos tentando modificar desde há mais de alguns anos. Essa faz parte do contexto, do marco, do contexto institucional. Nós vamos falar sobre a experiência da política pública do esporte, recreação e atividade física desde 2019 e pensando na projeção para 2031, identificamos como partes fundamentais o fortalecimento do setor através do território administrado, dirigido para favorecer as práticas esportivas, recreativas e atividade física, o que significa que a cidade de Medellín entende que o espaço para o esporte não se reduz somente aos centros ou clubes de esporte que nós já temos, que são mais ou menos 1.030, mas que entendemos que a cidade de Medellín deve ser um cenário de esporte, recreação e atividade física. E com essa premissa, entendemos e vamos levar adiante essa estratégia aqui, Medellín como cidade, em todos os habitantes interagimos em função do bem-estar e, como falávamos também, esse bem-estar associado à saúde física, mas também à saúde ambiental e em função da transformação social, que entendemos como essa manifestação de maior disposição para o respeito, a tolerância, a comunicação e a outros valores que facilitam a vida em sociedade. Então, aqui o que vemos é um componente relevante desse território administrado, que são os espaços adequados e seguros, sem dúvida, a prática de uma atividade no contexto de um esporte, atividade física, deve se ajustar à necessidade dessa atividade, ou seja, que o cenário deve ser apropriado. Sabemos que para jogar basquete precisamos de algumas questões específicas, o mesmo acontece com o futebol, por exemplo, mas quando são atividades de recreação, atividades físicas, temos um leque de possibilidades mais amplo, porque podemos adaptar as intervenções ao contexto nos quais é possível desenvolver essas atividades. Né? Então, por exemplo, em alguns lugares podem se deitar as pessoas. Também acontece se o chão é de um material ou outro, a proposta é a mesma, ou seja, todas as atividades que se desenvolvem no espaço público orientam-se também ao contexto onde se desenvolvem. A respeito do tema da segurança, devemos dizer que os cenários esportivos ou espaços públicos que utilizamos para fazer atividades e eventos convertem-se em entornos protetivos. Isso é importante dizer, porque nós falamos a esses espaços seguros de participação, expressão e desenvolvimento, onde todas as pessoas de todas as cidades, principalmente crianças, se desenvolvem livres de violência, quando se considera espaço público esportivo ou não, como um contexto protetivo, de proteção, são cenários de participação em que há outras a presença de bons atores e não atores como pessoas que vão roubar, etc. Essas pessoas não transitam por esses lugares. Então, os cenários onde se fazem esportes, recreação e atividade física, convertem-se em espaços que têm famílias, amigos e utilizam o tempo livre de uma forma adequada. Inclusive, estimula-se o comércio informal e propiciam-se outros estímulos sociais e outro tipo de interações que, para
próprios e outros que não são do setor começam a se apropriar desses espaços e a promover as práticas nesse território e começa a assim, empoderar a população e a tornar próprio esse cenário e a dar um adequado uso e um cuidado também disso. Digamos que isso é claro e entendível que nem todas as atividades esportivas são educação física e discriminar cada espaço, não devemos discriminar nenhum dos espaços, porque alguns há mais pessoas e vemos também, denominamos diferentemente cada um, onde fazemos maior tipo de relação em relação aos espaços também rurais, então, através da institucionalidade, que se implementa intervenções e que se acompanha os territórios, cada um dependendo do seu contexto e das necessidades desse território. Não é ir em algum lugar, a um contexto específico, e colocar, vamos escutar e compreender a necessidade desse espaço, as manifestações que fazem e os requerimentos desse setor. Então, vamos gerando diferentes estratégias de participação. Há um Instituto de Esporte e Recreação, que facilita a chegada a outros atores, tanto públicos como privados, a esses territórios, a esses espaços. Porque oferecer em função de prestação de um serviço, ganhamos a confiança da comunidade e convertemos isso, como coloquialmente chamaremos, de cavalinho de batalha da administração, porque conseguimos chegar a cada um dos cantos da cidade. Então, dessa maneira, garantimos o segmento dos territórios para determinada prática de atividade física através de uma equipe que nós chamamos de gestores territoriais. É uma equipe de profissionais do qual o Instituto se apoia muito e que são como administradores ou gerentes de cada um desses territórios que vão atender de maneira segmentada e vão acompanhar a comunidade, vendo as necessidades específicas e gerando ações para poder garantir o direito ao esporte, à recreação e à atividade física para todos. E também tem a responsabilidade de articular atores de diferentes territórios para construir uma oferta integral e que possa favorecer o desenvolvimento de toda a comunidade, não somente de cada território. Então, é muito pertinente ver a qualidade das pessoas, o profissionalismo dessas pessoas que fazem a troca das experiências, que tem a ver com a dinâmica das administrações de turno, que influem muito em como chegam cada intervenção em cada um dos territórios. Por enquanto, por exemplo, tivemos, às vezes, alguns recortes orçamentários, mas que tentamos ver qual estratégia, o mais importante é ver a estratégia que vai garantir a ideologia institucional que está enquadrada neste componente social, que, no nosso caso, equidade social, segurança, e que chegue de uma maneira intencional, e que chegue e que garanta o direito que isso seja um direito em toda a Colômbia. Desculpa, não queria interromper, mas são os últimos minutos para que você possa terminar a sua apresentação. Muito obrigada. Que a oferta institucional chegue garantindo o direito do esporte na Colômbia e também atravessando todas as instituições municipais que gerem espaços para formar e melhorar a cultura esportiva da cidadania e melhorar a qualidade de vida de toda a cidadania, eu especificamente falo de Medellín, e ver que o esporte, a recreação e a atividade física compreende tanto os atores públicos como privados, em função do interesse público e privado, que são que nos convoca desde a Constituição. Isso nos coloca como responsáveis e com comprometimento com o setor, para que não só seja uma oferta de serviços em territórios, mas que também seja saber utilizar adequadamente cada um dos espaços públicos. Portanto, é imprescindível apropriar com responsabilidade
o que tem a ver com o uso, com o cuidado do espaço público da cidade de Medellín. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Diana. Vamos passar a um segundo bloco que tem a ver com pedir a cada um dos expositores que possam compartilhar alguma aprendizagem, alguma fortaleza ou alguma dificuldade dentro desse leque de possibilidades de trabalho. E no processo de implementação de todas essas experiências que mencionaram, quais são esses exemplos que vocês podem compartilhar? Vamos começar por Valência, que compartilha aprendizagens e também as dificuldades. Desculpe, eu não quero interromper, Maria Ângela, mas eu gostaria de deixar de compartilhar a tela da Colômbia, de Medellín. Bom, então podemos nos ver mais abertamente. Muito obrigada. Eu comentava que nós tivemos um processo bastante longo no tempo, tivemos muitas aprendizagens, com alguns sucessos e alguns fracassos. No Esporte sempre dizemos que o êxito ou o sucesso se desfruta e o fracasso nos ensina. Eu acho que é importante ver isso. E na administração esportiva não podemos deixar isso de lado. Eu gostaria de salientar 4 aprendizagens que que ofereceu à cidade de Valência, e principalmente a minha pessoa também, a evolução desses anos. Tudo o que nós passamos, tudo que acontece em Valência, esse espírito esportivo, essa capacidade que temos para o programa que eu pude compartilhar com vocês, conseguimos isso através de colaboração. Não é um sucesso da administração, um êxito da gestão. De alguma maneira, logicamente, que contribuímos, mas está baseado na colaboração público-privada, entendida em 3 eixos fundamentais. Administração, logicamente, nas entidades esportivas, nos clubes, nas associações, que são os verdadeiros agentes de esporte da cidade, e também nas empresas. Na Espanha, a malha de gestão esportiva, a malha empresarial cresceu muitíssimo nos últimos anos, e essa colaboração entre esses 3 eixos é o que nos permite ser hoje o que somos. Por um lado, a colaboração com as entidades esportivas, que é histórica, porque a realidade esportiva já ocupava nossos rios, as nossas ruas, antes das próprias administrações. Já jogava futebol ou rugby, muito antes, no ano de 1981, já houve algumas questões que não estávamos incluídos nós, das prefeituras, especificamente. E depois, um crescimento muito importante dos últimos anos, através do setor empresarial que tem um olhar com certo interesse e, longe de querer competir com as empresárias, foi tê-los como companheiros de viagem para poder desenvolver esse instrumento, que é o esporte, instrumento em todos os efeitos. Marina comentou perfeitamente, como na introdução, eu não vou repetir. Mas a primeira grande aprendizagem é que isso não se faz sozinho, requer de uma colaboração permanente, encontrar a todos os agentes que possam estar implicados no esporte, nos movimentos, docentes, professores, privados também, e fazê-los participar. Outra aprendizagem que eu gostaria de compartilhar é que os eventos, também na introdução já se falou sobre os eventos como um motor econômico, mas os eventos têm que ter um motor econômico e, por isso, é importante que as entidades turísticas nos acompanhem cada vez mais nesse caminho, nesse trajeto, mas não podemos esquecer que os documentos têm que ter um legado social, esportivo principalmente. Quando nós começamos no ano 2004, como pesquisadores, e
a partir desse ano também com a Universidade de Valência, que é um aliado nosso, são essas instituições que nós vinculamos e essa colaboração público-privada que nos ajuda a crescer. Com eles, nós estudamos também o legado social e esportivo que deixa, e que, ou seja, a partir das organizações que se tomamos o dinheiro, a verba pública que pode ser aplicada, devemos pensar em melhores critérios. E não podemos medir só em termos econômicos. O legado deve ser analisado esportiva e socialmente. Depois, a terceira aprendizagem, vou repetir palavras que nós já falamos em todas, não quero cansar vocês, mas é o esporte, é o que nos dá força, é o que nos faz grande, é a capacidade transformadora que o esporte traz. Em muitos âmbitos, em muitos contextos, seria um relato muito grande de toda a capacidade reformadora através do esporte. Na minha apresentação, eu coloquei bastante evidente o que é da nossa cidade, como urbanisticamente uma cidade pode ser transformada através dos eventos esportivos. Barcelona, em 1982, Valência, em 2008, desculpa, em 2007, Valência. Urbanisticamente é o mais tangível, mas não podemos esquecer que a parte urbanística é uma pequena parcela da capacidade transformadora do esporte, passando pela saúde, economia e, o mais importante, a interação social está sempre alimentando essa sociedade que é a que nós gostamos de construir e que somos capazes de investir mais paixão e mais horas em cada um dos nossos setores. E, por último, vocês viram que desenvolvemos muitos projetos, e os projetos estão vivos, alguns permaneceram em nosso dia a dia, como nossas estratégias de todos os anos, evidentemente com muitas evoluções em cada um, mas principalmente aprendemos que os projetos devem ser feitos com uma filosofia impulsora, para que algum dia deixem de existir e que a sociedade possa desenvolver por si própria. Essa vocação de delegados, eu não nasci para ficar na administração, não tem que ser a administração sozinha, temos que conseguir que essas coisas aconteçam por si mesmas, que esteja na origem do pensamento do projeto. O serviço sempre será serviço, mas quando pensamos num projeto, não podemos pensar para otorgar ou para que esse projeto seja seu ou que seja de patrimônio seu. Não, isso tem que ser para que algum dia seja cada vez maior e que ocorra sem a intervenção de nós mesmos. Esse paradigma na mudança de pensamento, quando você está planejando um projeto, devemos introduzir em todos os técnicos que possam pensar nisso, que possam depois ir esses projetos. Essas são reflexões de possibilidades, de experiências de aprendizagem que nós tivemos em Valência. Também para falar de nossos fracassos, eu precisaria de 6 horas, mas prefiro deixar por aqui. Para chegar a essas aprendizagens, tivemos muitos fracassos, mas eu não vejo como fracassos, são muitas tentativas e que tivemos que reconduzir, voltar a pensar e fazer outras coisas. O conceito de fracasso deve estar permanentemente incorporado em nossa gestão, mas como algo que nos permita provar, testar e voltar a provar e voltar a fazer María Ángeles. coisas. Muito obrigada. Vamos a pasar entonces a los aprendizajes, vamos a hacer como tiempos muy cortitos porque se nos va el tiempo de la... Vamos fazer tudo mais rápido, porque senão temos que gerenciar bem o tempo. Léo e Carla, se vocês querem compartilhar aprendizagens, desafios, o que vocês quiserem compartilhar. Eu queria também falar o que falava Maria Ângeles quando fala sobre o esporte e o turismo. Nós pertencemos à Secretaria de Esporte e Turismo e o que permitiu evoluir e fazer muitas questões e ser o que nós hoje somos tem a ver com os eventos esportivos que foram acontecendo desde o Mundial de Rugby, Hockey,
até o que mais próximo vão ser dos Jogos Sul-Americanos da Juventude na nossa cidade, e em 2026 a cidade vai ter sede e duas cidades mais na província dos Jogos Sul-Americanos de maiores. Essa é uma fortaleza que tem a ver com o esporte comunitário. Em outros anos, muitos anos atrás, para nós, tinha sido pensado que nos diferentes bairros da nossa cidade tivesse hóquei nos nossos bairros. Com isso, o que quer dizer o hóquei, fazer hóquei nos bairros, são esses eventos que fazem com que tenhamos a infraestrutura para que todas as crianças possam acessar a uma variedade de esportes. O mesmo acontece com o rugby e outros esportes que antes não podíamos levar adiante e desenvolver nos bairros. Uma fortaleza que tem a ver com a profissionalização das pessoas com as que nós trabalhamos, com a paixão e também como Estado local, a prefeitura, oferecemos ferramentas a todas as pessoas para que possam ser gestores e planejar o esporte na nossa cidade. São os nossos aliados, são as associações, os clubes. Uma fraqueza que nós temos é que não trabalhamos muito com o privado e nós precisamos trabalhar com eles para potencializar o que nós fazemos, para a manutenção da infraestrutura própria que nós temos. Essa é uma das nossas fraquezas, que tem um alto orçamento dedicado a isso e nós precisamos melhorar muito com outras alianças. Leo quer contribuir com a questão. Gostaria de focalizar na questão educadora. Entendemos, como falamos antes, que o movimento oferece múltiplas opções para oferecer significativamente o desenvolvimento integral das pessoas, e que é uma ferramenta que realmente permite ter muito impacto na cidadania. Essa fortaleza, sem dúvidas, pode se ver na valoração que tem as pessoas que podem fazer parte das nossas propostas, as pessoas que esperam os projetos, as inscrições para acessar as possibilidades e estar trabalhando ao máximo das capacidades. Sem dúvida, essa fortaleza vai em relação à paixão que dizia a Carla, que colocam cada um dos professores que trabalham conosco, dos desafios que temos a partir do crescimento que estamos tendo desde a gestão local, temos que dar um passo mais para articular de melhor maneira com o âmbito privado, com as empresas, fazemos com todo tipo de organizações do Estado e outras das organizações da sociedade civil, mas com o âmbito privado é um desafio, e conhecer a partir da experiência de vocês como geram as articulações com eles, e obviamente, temos esse desafio como alto para poder sair dessa dificuldade econômica que nós temos da manutenção da infraestrutura e gerar novos espaços que possam ser habitados pela cidadania, manter a infraestrutura e gerar nova infraestrutura. Esses são os nossos desafios e a maior dificuldade que nós temos nesse momento. Para isso, estamos trabalhando e por isso participamos desse encontro. Muito obrigada. Obrigada. Passamos agora para a Diana. Sejam breves para ter tempo para as perguntas. Diana, passamos a palavra. Vou compartilhar das aprendizagens, duas das fortalezas. No mesmo território acontecem diferentes cenários públicos, esportivos ou não esportivos, e, segundo as particularidades, são os que dinamizam esse território. Então, a atenção e o atendimento, o acompanhamento que oferecemos
fazemos dependendo da especificidade do território. Isso é importante. O segundo é que administrar o território requer uma equipe preparada e com muita preparação para dinamizar o componente técnico, ou seja, de dar e oferecer oferta no território em movimento e, além disso, que tenha competências atitudinais e sociais para que gere uma adequada vinculação com os atores diversos com que interagimos no dia a dia. Nas dificuldades que estão de maneira permanente, reconhecer a institucionalidade do território e gerar empatia com a comunidade. Isso é um desafio constante que requer dar identidade coletiva a essas pessoas que cumprem esse papel. Que todos sejam amáveis, serviciais, que tenham valores em comum. E também temos um guia social através do qual como tem um guia técnico para ensinar esporte, também temos um guia social que tem 4 eixos que eu mencionei, que são equidade, legalidade e segurança. Isso faz com que sempre tenhamos vigência no território e tenhamos um péssimo discurso, e que isso é um desafio ter isso em todas as administrações. Nesse sentido, há muitas modificações que acontecem nas linhas institucionais, apesar de ter uma política pública desde 19, 20 até 31, mas às vezes há algumas dificuldades, diferenças no território. As pessoas que estão no território fazendo o seu trabalho, às vezes fazem outras tarefas e perdem um pouco o foco e perdemos, às vezes, a intensidade, a presença com a que nós chegamos. Então, precisamos de profissionais muito empoderados e conscientes de qual é a tarefa do Instituto no território. Bem, obrigada. Fui breve. Muito obrigada, Diana. Vamos agora ler uma pergunta que chegou no chat. E eu queria fazer também algumas perguntas, mas está na última linha. Se vocês levam em conta a construção de indicadores em termos sociais para medir o acionar com a utilização do esporte, ou seja, os indicadores para medir os resultados. E, além disso, que elementos levam em consideração, desde o Instituto, a Fundação, desde a Prefeitura, e se os STEI possuem alianças com universidades para a medição desses indicadores. Muito breve, porque não temos muito tempo, mas quem quer começar para responder essa pergunta? Lo he comentado anteriormente. Eu comentei, nós temos uma aliança com a Universidade de Valência. Valência tem muitas universidades, e no nosso caso temos mais relação, vínculo com a universidade pública, e é com quem desenvolvemos tanto os planos estratégicos, participam outras universidades também, mas o plano estratégico e os indicadores verdadeiramente não quero determinar quais são os indicadores, porque com certeza vou esquecer de alguns, porque temos tantas linhas de pesquisa, porque analisamos os eventos, os usos. Neste momento, não estamos fazendo mais, queremos levar esses estudos que faz o Conselho, o Estado espanhol. Tradicionalmente, estamos fazendo uma amostra, uma sobre-amostra para a cidade de Valência, vamos recuperar e faz parte do nosso dia a dia, são os instrumentos com os quais contribuímos aos políticos a informação para que eles possam tomar as decisões. Para nós fazemos, sem dúvida, fazemos de maneira permanente, não somente nos eventos. Comentei a questão dos eventos, porque é singular, que não somente devemos olhar e prestar atenção no legado econômico no evento, temos também que, por exemplo, nós somos sede, e agora temos o Olímpico de baloncesto, de basquetebol, e nós não queremos fazer somente um evento se o tecido social, local, não diga que isso é interessante e quando fazemos o evento, fazemos também alguma questão social e
estar, não somente incorporamos na própria organização do evento, medimos também depois as consequências que teve. Rosário? Rosário, Carla, nós gostaríamos de comentar que nós passamos a ser uma secretaria no ano de 2019. Isso nos permitiu ter o nosso primeiro observatório de esporte e turismo. A partir desse momento, começamos a construir, principalmente, todos os indicadores do ponto de vista quantitativo, ou seja, tudo que tem a ver com a quantidade de assistentes, de participantes e da oferta em geral, mas também tivemos que passar uma segunda etapa para sermos capazes de gerar indicadores mais qualitativos, como o impacto nessa sociedade. Da mesma forma que falou a Maria Ângela, quando nós trabalhamos, articulamos com diferentes cidades e gerações na construção de eventos, fazemos de uma maneira conjunta. E depois, a valorização de como foi realizado o evento, mas também devemos amplificar e ver, tentar ter um maior registro e sistematizar esse impacto dos eventos propriamente dito, ver qual foi a consequência de cada um desses eventos. Muito obrigada, Diana. Em relação aos indicadores para a medição, se nós temos um indicador qualitativo que percebe a quantidade de usuários que estão fazendo parte dessa oferta e ver as estratégias que estão sendo assimiladas e vinculadas a essa área, e ver também, especificamente, o uso dos espaços como tal. Também temos uma segunda forma de medição, através do tema social, através dos instrumentos que nós criamos para medir o bem-estar, se nós estamos conseguindo realmente uma melhor saúde física e mental dos nossos usuários. Através dos convênios, fazemos vínculos com outros atores de outros setores, na parte acadêmica propriamente, fazemos convênio de associação para desenvolver projetos de interesse comum. E de que forma acompanhamos, então, o setor associado ou privado, sempre através de apoios para a execução de eventos de todo tipo, mas que sejam de interesse sempre para a cidade. Muito obrigada, Diana. Realmente foram intercâmbios, trocas de experiências muito interessantes, se bem que o que nos convocava é como, através do esporte comunitário, do esporte social, como é chamado em outros lugares, de que maneira, então, contribuímos para ocupar os movimentos, os espaços públicos e esse movimento que nos deixa essa experiência e esse vínculo com cada uma das cidades, que poderíamos continuar mais adiante, que seria muito enriquecedor, mas também poder compreender como as propostas, as apostas de cada um dos institutos ou dos governos locais se desenvolvem numa heterogeneidade de contextos de populações muito diversas, muito diferentes. Temos o contexto de Colômbia, não é o mesmo que o contexto de Valência ou de Rosário, em relação à população que frequenta esses espaços. Falávamos de Colômbia, falou da parte do setor rural, como também participa, a parte dos setores de celebrar cada um desses espaços, agradecer às cidades educadoras que nos possibilita esse tipo de intercâmbio tão rico. E com isso vamos fechando, vamos fazendo o encerramento. Não sei se Laura quer fazer o encerramento e cumprimentar. Lógico que eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos e todas, muitíssimo agradecer essa possibilidade de poderem estar juntos, cumprimentá-los e dizer que no link está compartilhado o monográfico da cidade, esporte e educação, que foi compartilhado ontem por Marina no bate-papo, para que vocês possam recebê-lo. Esse diálogo depois vai ser subido no YouTube da Associação Internacional e da Delegação. Isso vai estar disponibilizado nos 2 idiomas. Então, vamos poder voltar a disputar cada um de nós, todos nós,
E gostaria de agradecer, finalmente, e especialmente as cidades que participaram, da Argentina, representantes de Armstrong, Avejaneda, Ceres, Córdoba, General Cabreira, Malabrigo, Rosário, Venado Tuerto, Vichocampo, Zárate, México, nos acompanharam Celaya, Cidade de México, Guanajuato, Cidade de Juárez, Praia del Carmen do Brasil. Fomos acompanhados por Acuparama, Fagundes Varela, Guaporé, Ipacaetá, Ponta Linda, Santo André e São Paulo. Medellín, Colômbia, Uruguai, Montevidéu. Nossas convidadas especiais de Valência e Marina, que está em Barcelona, mas que ela faz parte de todas as cidades. Então, esse encerramento, eu agradeço muito o tempo de cada uma de vocês, agradeço as cidades que participaram, a Noélia, que fez essa moderação, então, essa excelente participação e convoco a que continuemos encontrando e continuemos compartilhando o que é a ideia dessa cidade, dessa Delegação Internacional de Cidades Educadoras. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.